boa noite. Estamos mais uma sexta-feira entrando na sua casa com o nosso programa Vida Abundante Entrevista, que é o nosso programa de entrevista da Igreja Batista Monte Oreb. Nós queremos, com esse programa, que você conheça aquilo que Deus tem feito na vida de vários membros, irmãos aqui da nossa igreja e de outras pessoas também, não é necessariamente apenas da Monte Oreb. Nesta sexta-feira estamos aqui com o nosso irmão Antônio Frois, também conhecido como Toninho. Eu não sabia que se chamava de Toninho, não, né? Você é lá de Santo Antônio de Jesus? Sim, sou de Santo Antônio de Jesus. Pronto. Frois tem uma longa história. Missionário, fundou a congregação ali do Campo Limpo, quando Deus mandou ele vir aqui para a Serrinha. Tem uma longa história. Tem tanta história de Frois que não dá para um programa só de Vida Abundante ele contar tudo. Então, eu vou pedir a Frois aí que faça assim um resumo de algumas experiências dele com Deus, porque eu sei que são muitas, mas a igreja não conhece essas suas experiências, Frois, né? Como é que foi sua conversão, sua entrada no Evangelho? Boa noite, pastor Técio. Boa noite a todos que nos assistem neste momento. Na realidade, eu me converti ao Senhor Jesus Cristo em junho de 84. Então, eu morava em Santo Antônio de Jesus e tive que deslocar para Salvador para trabalhar. Eu queria muito ter a minha independência e eu fui para Salvador, né? Achando que ali em Salvador eu poderia ficar livre assim dos pais e ali eu fazia o que quiser. Você já era policial naquela época, não? Não, naquele tempo não. Eu vim ser policial a 84 e 88. 88. Então, eu achando que eu indo para Salvador, eu teria minha liberdade e poderia fazer o que quiser. Isso foi em 80 no caso, fevereiro de 84. Quando chega em junho de 84, eu aceito a Cristo. Aí eu tive a liberdade verdadeira, né? Aí que você conheceu a verdade e a verdade liberta. Interessante como as pessoas vão se enganando, achando que são livres. Não, eu quero casar para ter a liberdade de não ter o controle dos pais, né? Vai entrar em outra sociedade, tem regras no casamento. Ou acha que o mundo oferece uma liberdade que ela necessita. Na realidade, ela vai para uma prisão e depois não sabe como sair. Aí precisa que Jesus entre na vida para verdadeiramente libertar. Na realidade, foi muito bom para a minha vida eu ter esse encontro com Cristo, porque, no caso de 84 para 88, eu já entrei para a polícia com a formação cristã e eu pude, no meio da corporação ali, me envolver com as coisas boas, porque a gente sabe que em todas as categorias tem o bom e o ruim, e a gente acha muito convite para o lado ruim. Certamente. Mas eu decidi em escolher o lado bom. Eu já tinha escolhido Cristo, né? E ali ele guiou a minha mente, me orientou, e graças a Deus eu percorri a minha carreira ali na polícia, no caso, até ser reformado, sem problema nenhum. Minha ficha saiu ilesa e, graças a Deus, eu não tive nenhum problema assim sério. E estou aqui hoje para contar essa história, né? Glória a Deus. Como foi essa história do seu linfoma? Foi nessa época que você já estava na polícia ou foi antes da polícia? Na realidade, quando eu casei, no ano de 92, eu casei e minha esposa, no caso minha sogra, depois que eu casei, minha sogra vinha insistindo comigo para que eu engravidasse logo minha esposa, tivesse uma neta. E ela ficava sempre dando ensino, bora, está muito cedo ainda. Ela falou chorando ou falou... Rapaz, acho que do jeito que ela chora, então acho que já... Ela já devia estar chorando por dentro. Já deveria estar chorando por dentro. Mas isso não foi uma coisa normal. Não foi uma coisa normal porque foi uma coisa vinda de Deus, porque no ano de 95, eu casei em 94, 95 para 96, aí eu tive um problema de saúde,
Kézia nasceu em 94, né? No caso, eu casei em 92, Kézia nasceu em 94. No final de 95 para 96, aí eu tive o problema do linfoma. Esse linfoma me deixou muito debilitado, eu sofri bastante, e com o tratamento que eu fiz, eu fiquei estéril. Então, se não fosse se Kézia não tivesse vindo naquela época, ela não viria. Você não teria deixado descendentes biológicos. Justamente. Teria outros descendentes, mas não biológicos. Justamente. Então, o que acontece? Foi uma coisa vindo de Deus que incomodou minha sogra para ficar dando em cima de mim, para que eu e minha esposa, nós tivéssemos logo um filho. Não estava nos seus planos imediatos? Não estava nos meus planos imediatos, mas as coisas acontecem no tempo de Deus. E Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Isso. E o interessante da vida do homem com Deus é isso, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. Há muitas vezes a pessoa nasce e morre assim, prematura, aquela coisa ali, e você, poxa, por que tão cedo? Justamente, Deus sabe do futuro. Como foi que você detectou esse linfoma? Interessante é que eu estava no bairro de Valéria, onde minha esposa morava, e nós já morando na Fazenda Grande. E eu trabalhava, além da Polícia Militar, eu trabalhava em uma outra empresa, e o que acontece? Eu estava prestando serviço ali à noite, e eu estava sentindo um calor, assim, excessivo. Aí eu comecei a passar a mão no rosto, assim, em virtude do calor, e eu senti um caroço aqui do lado do pescoço, do lado esquerdo. Aí eu cheguei, um colega estava trabalhando comigo, por nome Grimaldo, aí eu perguntei, Grimaldo, ele crente também, no Senhor Jesus Cristo, Grimaldo, veja aqui se não tem algum caroço aqui, estou passando a mão aqui. Ele olhou e disse, realmente tem um caroço ali. Interessante, é que as coisas, quando dirigida por Deus, o que acontece? De manhã, alguma coisa me incomodou, que eu não fui nem para casa de manhã. Dali, quando eu saí do trabalho, eu fui direto para o médico. E aí o médico lá me examinou, ele chegou, olhou assim, rapaz, isso aí, eu não vou, eu aqui era médico clínico, isso aqui eu não vou poder resolver nada não, eu vou lhe encaminhar para você ir para um endocrinologista. Aí eu dali fui, era um antigo IAPSEB, eu fui lá tentar marcar o endocrinologista, aí ele passou uma ultrassom aqui, aí também no ultrassom o médico não conseguiu identificar o que era, aí ele disse, no dia que eu fui levar o resultado da ultrassom, aí ele disse mesmo assim, rapaz, só tem uma solução aí, é a gente fazer uma pequena cirurgia aí para fazer a biópsia. Quer fazer agora? Aí eu disse, é agora mesmo que a gente vai fazer. Isso foi num período assim de mais ou menos outubro, novembro, então, o que acontece? Aí eu passei o dezembro sem o resultado do exame, veio sair em janeiro. De outubro para uma biópsia levou? Não. E para marquei aquela questão, no período de marcar o resultado, tudo. Eu sei que em dezembro, certo, ainda não tinha saído o resultado da biópsia. E veio sair em janeiro. Quando saiu em janeiro, o médico estava de férias. Mas aí tinha um conhecido meu, o doutor Alexandre, que era oficial da Polícia Militar também, ele olhou, aí ele me disse, realmente aqui você tem um problema, é um problema sério, mas é tratável. Então, vamos logo dar início, vou lhe indicar um médico que vai lhe tratar. Aí o que acontece? Aí eu fiquei sem saber o que fazer, para onde eu ia, aquela coisa toda. Aí eu fui para o SICAM, tentar marcar lá no SICAM, mas minha sogra já tinha marcado uma consulta cá no São Rafael. Isso. Aí eu fui para o São Rafael, o doutor Murilo me atendeu ali, Murilo Neves, se não me engano, um bom médico. Aí ele chegou, começou o tratamento dali mesmo. A que fez a radioterapia, ela disse, olha, é um tratamento muito agressivo, mas você, como é novo, você deve suportar. Para quem não conhece, o linfoma é um tipo de câncer linfático, né? Foi linfoma de Hodgkin. De Hodgkin. Eu não sei se foi igual ao de Dilma Rousseff, que parece que teve também um linfoma, me parece que né? foi. Foi de Giannichini também, se não me engano. Giannichini também. Parece que ele teve também no mesmo. Então, é um tratamento muito agressivo. Eu cheguei a ficar dias sem poder beber água. Queima certo? tudo. Inflamou tudo aqui por dentro da minha garganta, que quando eu bebia água, parecia que estava caindo sal em uma ferida aberta. Era muita dor. A mucosite, que chama eu fiquei isso. uma semana, mais ou menos, sem poder beber nem água. Eu bebia no canudo e não conseguia. O médico chegou a dizer para mim, para eu, antes de fazer qualquer refeição, eu comer um pouco de xilocaína. E mesmo assim, ainda doía muito. Eu fiquei em um estado
certo? Eu fiquei tão magro, eu fiquei com 51 quilos, certo? O cabelo caiu, né? Eu usava um boné assim, ao contrário, com a pala para trás, para que as pessoas não vissem a parte que caiu os cabelos aqui, e queimou tudo. Eu passei em um determinado dia e a velhinha chegou e fez o sinal da cruz por mim, da aparência que eu fiquei. Ou seja, o cara estava tão feio, hein? Misericórdia. E quando eu cheguei numa determinada igreja, porque quando a gente fica assim, fica bem sensível. Aí eu ficava procurando uma igreja para entrar, para ver se Deus falava comigo alguma coisa, se me dava uma esperança. Sim. E eu entrei, eu lembro que eu fui numa igreja que tem cultos assim pelo dia, e aí o pastor pegou minha mão tremendo. Tremendo. Tá, é um fantasma que está aqui na minha frente? Acho que ele pensou que era um marginal, alguma coisa assim, um pedinte, alguma coisa assim. E foi uma situação muito difícil, mas Deus, ele não me desamparou. É interessante em nenhum momento. Se entrar um ladrão de gravata, com pastinha, né, com o cabelo Muito arrumado, bem. a pessoa recebe bem. Mas alguém que tem uma aparência ruim, de mendigo, ou sei lá, de doente, a gente já quer tratar às vezes diferente, né? Porque é o julgamento pelo exterior, né? Por isso que Jesus fala para a gente não julgar, que a gente não sabe o que é que está por trás, né? Foi muito interessante esse período que eu ficava assim, eu não deixei de trabalhar, né? Eu me encostei lá pela polícia, aquela coisa toda, mas continuei trabalhando na empresa, que eu achava que se eu ficasse em casa, eu ia ficar pensando demais no problema da doença, não. E eu chegava, eu estava tão fraco, que eu chegava assim na empresa para trabalhar, eu botava um papelão no chão, e ali eu chegava e já me jogava ali. E aí o que acontece? E um determinado dia, noite no caso, eu me ajoelhei assim, fraquinho, e disse a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, se eu vou ficar bom ou não. E ali, eu cheguei e fiquei ali. E aí, no meio da madrugada, eu trabalhando com um outro irmão já, ele chegou, né? E aí começou a falar em língua bem alto na empresa, bem alto, falar em mistério, né? Bem alto na empresa. E aí o que acontece? Aí eu digo, rapaz, o que é que está acontecendo? Eu vou perguntar a ele. Aí eu já estava sentindo que era uma resposta de Sim, Deus. você pediu um sinal que Deus alguma me coisa, dissesse, Deus, o Senhor está vendo o meu estado? Alguma coisa diferente que me faça ter esperança. Esperança de estar ali com a proteção do Senhor. Aí ele disse, não, rapaz, eu disse, o que foi que aconteceu, irmão? Tu estava orando aí de noite? Ele disse, não, rapaz, estava falando ali no telefone. Aí, de repente, eu saí falando em línguas, em mistério. Eu digo, para mim tá bom, Deus. Tá, já respondeu. Para mim tá bom, Eu fico Deus. imaginando quem está do outro lado do telefone, que não entendeu nada, né? Não, quem estava do outro lado ele não sabia. Ele tava, no caso, ele já tinha deixado de falar com o irmão e chegou assim na empresa e ficou andando para cima e para baixo. Sim. A empresa era bem grande, ele do lado da empresa assim, Isso. porque do lado de fora da empresa tinha um corredor bem grande assim, que não era coberto, e ele ficou ali subindo e descendo. Então, as pessoas lá dentro que estavam trabalhando podia pensar que ele era maluco. Exato. Mas para mim não era, né? É o que eu falei aqui, acho que no programa retrasado, do padre Gugu, ou quer dizer, de Jairo, que quando Deus fala, a Bíblia diz que o evangelho é loucura para os que perecem. Porque essas histórias que a gente escuta aqui muito na igreja, para quem não tem o Espírito Santo, ouve uma coisa dessa, ele fica procurando uma explicação científica, plausível, mas nunca vai achar. Porque milagre não tem explicação. E pastor Técio, eu não fiquei preocupado, porque nós batistas tem esse problema, né? Que língua, aquela coisa, que eu não fiquei preocupado se era, se não era. Eu queria saber da resposta de Deus, certo? Que Deus me desse um sinal. E ali, para mim, o que ele falou, deixou de falar, para mim também, eu só queria saber do sinal. E o sinal, para mim, foi interessante, que ali eu fiquei, meu coração mais tranquilo, aquela coisa. E foi o que aconteceu. Dali para diante, as coisas foi acontecendo, eu já voltei a comer normalmente. E aí, eu fui para o médico para continuar a radioterapia. E a médica chegou e disse mesmo assim, olha, você não vai poder fazer a sessão de radioterapia hoje, porque os seus linfócitos estão muito baixos e você não vai poder fazer. Antes de você contar essa história, eu queria acrescentar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, é que vai tendo um padrão de Deus agir na nossa vida. Até hoje, aqui nesses programas de entrevista, aqui, acho que é o 23º, todas as pessoas que pediram um sinal para Deus, em algum momento Deus respondeu.
Às vezes nunca é do jeito que a gente imagina. Mas todo mundo que estava numa situação de conflito, de dificuldade, que clamou a Deus, Deus respondeu. Deus responde orações. Um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não resiste, né? E como é importante quando você está na presença dele, quando vem essa resposta de Deus, muda todo o cenário. Interessante, pastor, que essa radioterapia foi o que me maltratou mais, a radioterapia. A quimioterapia nem tanto. Mais interessante que minha sogra foi a quimioterapia que mais maltratou ela. Mas comigo já foi a radioterapia. E aí o que acontece? Aí quando eu fui para a médica, ela disse, olha, você não vai poder tomar essa sessão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lhe encaminhar para o médico, o oncologista, que está fazendo a sua quimioterapia, para ele lhe dar um remédio lá, para ver se os seus linfócitos sobem novamente para você continuar. Aí eu já não aguentava mais, estava bem fragilizado mesmo. Aí cheguei lá, o médico disse, olha, rapaz, você já tomou demais, você não vai tomar mais não. Eita, que aquilo ali foi como se fosse um bálsamo mesmo. Bálsamo, alívio tremendo. Rapaz, olha, eu disse, quando o médico falou aquilo ali, rapaz, eita. Aí daqui a pouco ele, você só vai continuar fazendo a radioterapia, a quimioterapia, só com comprimido. Aí pronto, eu passei, tomei mais o comprimido há alguns meses, e aí depois ele, pronto, você agora só vai ficar sendo acompanhado por consultas, por imagem, aquela coisa. Graças a Deus, até hoje. Quantos anos tem isso? Isso foi em 96. 96, mais de 30 anos, né? Passar pelo deserto é difícil, mas quando a gente passa pelo deserto com Jesus, tem outra conotação, né? Tem outra característica, né? A gente sofre, porque o corpo humano é perecível, né? Sim. Aí, pastor Técio, isso foi em 96. Em 2016, aí aconteceu o problema cardíaco. Sim. O problema cardíaco. Esse problema cardíaco foi muito interessante, porque Frois é atleta, né? Se você quiser ganhar o futebol, contrata ele aí. Jairo tem até um despeito de mim, porque ele sabe que eu mato ele. Ele sabe. E o interessante é que a gente costuma, de vez em quando, subir monte, né? Aqui em Serrinha tem uns montes, o pessoal vai para orar. Não que você vai subir no monte e sua oração é melhor do que a que você faz no seu quarto. Não tem nada a ver com isso. Eu creio que é um local tranquilo, que ninguém está ali perturbando, porque recentemente eu estava até com dificuldade de orar, porque toda hora a companhia toca e chega alguém e atrapalha você, né? Então, um local isolado é um local bom para oração. Isso foi o motivo pelo qual eu levava sempre Jesus a um lugar, né, separado para orar, porque ele queria sair daquele movimento, daquele agito, para ficar em um lugar tranquilo ali e falar com o Pai. Na Bíblia, inclusive, é porque as pessoas parecem que pegam a Bíblia e só lê só um lado. Jesus, quando queria orar num local isolado, subia no monte. Mas tem um texto que Paulo chega na cidade, procura um local apropriado para a oração, e a Bíblia diz que ele procura um rio. E ele vai para um rio. E rio nunca é lugar em cima, o rio sempre está embaixo. O importante não é se você sobe o monte ou se você desce o rio, é se o local é um local Estava um lugar tranquilo, porque ele podia falar com Deus ali sem ninguém incomodar. Exatamente. E aí você está nessa caminhada, né, para orar. Justamente, olha, eu já vinha jogando futebol, né? E geralmente eu corria muito no campo, nas partidas de futebol. E eu comecei com 5 minutos, 10 minutos cansando. 5 minutos, 10 minutos cansando, de que tem alguma coisa errada. Quando eu pegava um peso, qualquer peso, assim, já começava a sentir também falta de ar, assim, um incômodo assim nas costas. Quando eu saía para caminhar, então eu subia qualquer ladeira, pegava qualquer peso, certo? Aí, até aí, estava acontecendo, disse, parece que tem alguma coisa estranha aqui, mas eu não me incomodei tanto. Aí foi um dia que teve a subida ao monte, né, para a gente orar. Jairo era o líder da intercessão, e ele convidou a gente para orar ali no monte. Aí, nesse dia, combinou para a gente se encontrar, para nós nos encontrarmos aqui na porta da igreja. E eu fiquei lá na frente da PIBS, mas me parece que o pessoal fez um outro trajeto, não passaram por lá. E quando demorou um pouco do horário, e eu cheguei e segui sozinho. O pessoal já estava lá em cima. Aí eu digo, eu vou subir sozinho mesmo. Aí eu vou. Aí quando eu vou, começo a andar lá em cima, aí eu comecei...
parava, andava um pouquinho, aí eu cheguei em uma pedra. Eu lembro que eu cheguei em uma pedra e disse assim: Deus, eu não quero morrer aqui. Aí eu consegui subir mais um pouco e fui até onde os irmãos estavam. E ali nós oramos e eu voltei, desci normal. Não tive mais problema na descida, que o problema na subida. E aí pronto. Mas só que dali eu marquei logo a médica cardiologista. Aí fez o teste de esforço. Quando fez o teste? Quando eu fiz o teste de esforço, a médica marcou logo o cateterismo. Aí, quando marcou o cateterismo, o médico já me disse ali mesmo: você vai ter que fazer uma cirurgia, porque eu pensei até que ele deixou o meu exame por último, pensando que era eu que estava o melhor ali, entre aquelas pessoas que estavam lá. Eu fui o pior. Tinha 3 veias entupidas, artérias entupidas, e tinha artéria já com 90%. 90%. Entupida. Ele disse: você vai ter que fazer a cirurgia a campo aberto. Me falou logo. Eita. Aí eu digo: eita, campo aberto, vai lascar aqui. Vai ter que abrir o peito e trocar aí as veias tudo entupidas. Mais interessante, pastor Técio, eu não me desesperei em nenhum momento. Não me desesperei. Você que enfrentou o linfoma, né? E saiu, você saiu mais fortalecido, creio, na sua Pronto, eu cheguei, fui, marquei tudo, tudo caminhou tranquilo, não teve nenhum empecilho, fiz a cirurgia. E a cirurgia que foi feita em mim foi uma coisa assim que o médico disse assim: poxa, você tem um pulmão bom mesmo, porque eu fiz a cirurgia, 2 horas eu saí da sala de cirurgia, 6 horas eu já não tinha mais intubação nenhuma. Já estava respirando, tranquilo. Maravilha. E foi uma... E interessante, pastor, também, que quando eu fiz o tratamento do linfoma, o médico pegou a chapa do meu pulmão, que ele era professor na faculdade, ele disse: vou levar a chapa do seu pulmão para mostrar lá o que é o pulmão de uma pessoa atleta, pulmão limpo e uma pessoa fumante. Eita, pegou o seu como padrão. Pronto, foi. E cá também o médico disse: não, você tem um pulmão muito bom, porque eu não precisei para voltou assim tranquilo, sem nenhuma intercorrência. O que eu acho interessante é que Deus, né, Jesus, colocou você para fazer um teste de esforço de graça, que é subir um monte, sim, para fazer o diagnóstico ali, né? Foi ali que eu fui logo. Aí você pode dizer que Jesus já lhe salvou 3 vezes, né? 3 vezes. Lhe salvou quando morreu na cruz, lhe salvou do linfoma e lhe salvou de um infarto agudo do miocárdio. Já estava mesmo. A médica chegou a dizer para mim assim: olha, aqui tudo indica que naturalmente aconteceu o quê? Do próprio sangue, ele encontrou algum lugar para passar por aqui. Ela dizia que já estava totalmente... Porque às vezes quando você vai entupindo, às vezes o coração vai criando outras veias laterais. Ele vai procurando algum lugar, como a água, né? Quando a água vai em direção ao mar, ele vai, onde ele acha uma brechinha, ele passa. E ali o sangue achou alguma brechinha. Por isso que eu não tive um infarto. Isso. Você entende que sua vida tem um propósito com tudo isso? Sim, sempre tem. Qual é a reflexão? Você deve ter parado algum tempo para perguntar por que é que você passou por tudo isso? Não, eu creio que quando a gente passa por tudo isso, é para que a nossa vida seja de exemplo e testemunho para outras pessoas, porque certamente acontecerá com outras pessoas também, passarão por problemas sérios de saúde, e você vai dizer: olha, Deus fez assim, 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 assim comigo, está entendendo? E foi assim que Ele me tratou. Eu agi desta forma, e você precisa também agir dessa maneira, para que você consiga também ter a vitória. Quando você saiu de Salvador, que foi construir uma congregação, ele mesmo construiu uma congregação, com recursos próprios aqui no Campo Limpo, como foi essa história de você sair, vir para o interior de Serrinha para ser missionário, construir uma congregação aqui? Na realidade, não foi só com recursos próprios. A Igreja Batista Redenção em Salvador também nos ajudou. Nos ajudou, mas Deus, quando eu passei por tudo isso, o problema do linfoma, uma coisa bem séria, aí eu fui aposentado, reformado no caso lá pela polícia, e fiquei trabalhando em outra empresa. Mas Deus colocou no meu coração que eu deveria descansar, que eu deveria fazer, dar um tempo para mim mesmo. Aí eu disse: pronto, já que minha sogra mora lá no interior e eu preciso descansar, eu vou fazer uma casa lá no interior, vou morar lá, e lá eu vou começar uma obra. E aí a gente começou ali em uma garagem de uma pessoa. Logo em seguida, Deus abençoou, a gente comprou um terreno. E depois, a gente, com a ajuda da igreja lá de Salvador e com aquilo que eu tinha, e algumas pessoas também doaram, como o padrasto de minha esposa, meu sogro, ele também ajudou
e outras pessoas ajudaram ali e a gente construiu aquela congregação, graças a Deus. Aí você ficou missionário lá, quantos Fiquei anos? por um tempo, eu não lembro assim quantos anos a gente ficou missionário lá, mas quando a gente passou o trabalho, já tinha algumas pessoas já congregando e um templo já construído. Eu quero que Deus usa até essas tragédias, né? Para sensibilizar o seu coração, para salvar outras pessoas. Não, Deus te salva. Sempre tem isso, né? Deus nos salva para que a nossa vida seja instrumento de alcançar outros a levar a Jesus. Com certeza. Porque provavelmente a nossa igreja talvez nunca tivesse o interesse de criar uma congregação lá por conta própria, por Com exemplo. certeza não. Né? Mas quando a congregação já existia, que você iniciou, já tinha um missionário lá, foi que a congregação então aí abarcou e vem tocando, né? Na realidade é o quê? Eu não sei se essas pessoas que já foram salvas lá seriam se Deus não tivesse tocado no meu coração. Agora, a gente imagina, né? Como Jonas. Jonas ali, ele não queria ir para Nínive, certo? Para que aquelas pessoas não se arrependessem. E talvez se eu dissesse não também a Jesus Cristo lá atrás, essas pessoas, será que estaria hoje aos pés de Cristo, né? Então, é aquela questão, né? O perigo da gente dizer não no momento do chamado de Cristo. Sempre é a pior parte, é dizer não. Né? Eu acho que aquele livro de Jonas é bem característico para que a gente entenda que o melhor é sempre o sim. Pode até doer o sim de Deus, né? Mas é a melhor resposta que a gente dá. Né? Me conte uma experiência significativa, uma outra que você queira colocar aqui para nós. Na realidade, Deus ele tem falado bastante ao meu coração, trabalhado muito em minha vida. E Ele tem o quê? Me sustentado de forma que, às vezes, a gente cai, às vezes a gente levanta, mas prosseguindo. Não foi fácil. Nessa trajetória de 30 e poucos anos de evangelho, a gente sabe que não é fácil. Tem uma luta que é da carne contra o espírito, né? E a gente vem pedindo sempre direção a Deus, pedindo sempre orientação, para que a gente esteja sempre andando no caminho. Graças a Deus eu fiz o curso de teologia, não tenho um chamado ministerial, mas graças a Deus Ele me dá um certo conhecimento e sabedoria para compreender aquilo que Ele quer para a minha vida. E eu estou lutando, eu pretendo chegar até o fim, combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé. E Deus tem feito, nesse período de 30 anos, eu passar por diversas experiências. Eu lembro que, uma certa feita, eu estava trabalhando, Kézia tinha 1 ano de nascido. Então, eu estava trabalhando na empresa, e o dono da empresa não queria que carro estacionasse na frente, porque sempre chegava carro muito grande para entrar. E a gente trabalhava armado, né? E um cara chegou com uma Brasília e estacionou o carro. Ele estacionou o carro, aí eu cheguei, educadamente, cheguei para ele, amigo, o carro não pode estacionar ali, porque chega carro grande aí, aquela coisa toda. Aí o cara começou a me xingar todo, sem eu dizer nada, eu armado, e eu creio que o cara certamente está armado também, poderia ser um policial aposentado, alguma coisa assim também, a paisana, que ele não sabia o que era polícia, eu também não sabia, e eu também não sabia o que ele era. Eu sei que o cara me xingou, me falou tanta coisa assim, e o diabo ficava falando no meu ouvido. Pegue a arma e atire nele. E eu pensava, minha filha nasceu agora, isso é coisa do diabo. Então o espírito falava uma coisa, o diabo falava outra, aquela coisa toda. E graças a Deus eu não fiz nada, entrei, fiquei na minha lá e só pensando, poxa, minha filha com 1 ano, isso é armadilha, é coisa do diabo. Porque a vontade foi de tirar a arma ali e atirar nele, ou eu ia matar ele, ou ele ia me matar. E aí, quem ia ganhar era o diabo. Mas, graças a Deus, Deus me controlou, segurou a minha mão, eu fiquei tranquilo, o cara foi embora, o mesmo diabo que trouxe, ele levou, e eu estou aqui hoje contando a história. Mas foi muito interessante isso aí. Isso é o dom que a Bíblia diz de domínio próprio, né? Eita dom difícil. Situação, quando a gente é confrontado. Tá muito bem. Muito bom, Frois. Então, nós temos sempre edificações com as histórias que Deus tem feito aqui na vida dos nossos irmãos. Para você que pode estar vivendo essa luta, né? Pode ser uma luta na área de saúde, a maioria das pessoas... Isso é muito significativo, inclusive meu testemunho também é na área de saúde. Mas saiba que Deus responde a sua oração.
saiba que mesmo quando você estiver se sentindo sozinho e abandonado, o Senhor está com você. Se você entregou sua vida a Jesus, o Senhor habita em você. Não tem como Ele nos deixar só. A Bíblia diz que, né, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique agora aqui com a nossa parte musical, com o nosso Edivan. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó, fiel é o Senhor, tudo sabes de mim, porque sondas meu coração e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar o teu olhar estando em mim, me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó, fiel é o Senhor, tudo sabes de mim, porque sondas meu coração e tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar o teu olhar estando em mim, me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar o teu olhar estando em mim, me enche de
tua paz, o teu olhar estando em mim. Me enche de tua paz, o teu olhar estando em mim. Me enche de tua paz.